O principal responsável pela estratégia económica seguida em Cabo Verde nos últimos anos é o vice-primeiro-ministro do governo cabo-verdiano, Dr. Gualberto Rosário, meu convidado neste programa. Sr. Doutor, acaba de passar 2 dias desta última semana no Parlamento cabo-verdiano tentando justificar ou falando sobre o caso Enacol, que, em termos simples, parece consistir numa diferença de 2 milhões de dólares entre um preço pago pela Sonangol por uma parte do capital e um outro valor de 11 milhões de dólares pago pela Petrogal pela mesma porcentagem de capital. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro foi posto em causa, até, digamos, na sua honra particular, ao ser acusado por ex-colegas do partido relativamente ao destino destes 2 milhões de dólares. Qual é exatamente a questão que está colocada relativamente à Enacol? Não há nenhuma questão em relação à Enacol. O processo é absolutamente normal, transparente, um bom negócio que Cabo Verde fez, como ficou demonstrado no Parlamento durante os debates. O que se passa efetivamente é um problema de luta pela liderança do MPD, em que adversários meus aproveitam ou criam casos, não é? E este é um caso absolutamente criado artificialmente. E, portanto, o Governo vai dar os esclarecimentos documentais que permitirão acabar com a polémica, ou isto vai continuar? O Governo já deu todas as informações que tinha a dar, que foram solicitadas, já demonstrou a lógica do negócio, já distribuiu documentação, inclusivamente hoje no Parlamento, que prova que o processo correu bem do ponto de vista da observação dos procedimentos jurídicos, que correu bem do ponto de vista do resultado financeiro da operação e que correu bem em relação àquilo que eram os objetivos estratégicos do Governo e de Cabo Verde. Portanto, Diga uma coisa, acha que esta polémica e outras que venham a seguir-se podem pôr em causa o processo de privatizações, designadamente as operações que estão já agendadas, Enapor e TACV? Não, o Governo não vai recuar no seu programa de privatizações. Aliás, eu creio que não é este o objetivo, estou convencido que não é este o objetivo das pessoas que levantaram todo este problema. Como eu já disse, o problema é de outra natureza, é um problema partidário que é transposto para o Parlamento numa lógica de procurar ganhar ganhos no Parlamento que não se conseguiram nos processos internos normais. Muito bem, falamos então das privatizações, estão 2 operações já na calha, uma delas a decorrer. A sensação que nós tivemos na semana passada em Cabo Verde é que começa a haver uma, não digo ainda hostilidade, mas quase, relativamente ao processo de venda das empresas a estrangeiros. Como é que o Governo está a contar com essa reação pública? Nós temos desenvolvido uma atividade pedagógica. Eu devo dizer que a questão das privatizações não é nova. O Governo utilizou isso de uma forma clara e transparente usando o seu programa eleitoral antes das eleições. Portanto, há um compromisso efetivo com o povo de Cabo Verde em relação ao programa que o MPD apresentou e que incluía as privatizações e a reforma do Estado. Mas o Governo sente que há uma menor compreensão relativamente a esse processo? Eu não diria que haja uma menor compreensão. Há um determinado extrato da sociedade cabo-verdiana que é aquela que menos beneficia, digamos assim, com o processo de desenvolvimento, ou seja, um determinado extrato... Os ricos ou os mais pobres? Não, os menos pobres, não é? Os menos pobres do país, portanto, uma certa... As elites? Aquilo que nós poderíamos chamar uma certa elite, porventura culturalmente marcada por ideologias determinadas, por aquilo que nós podíamos chamar um nacionalismo exagerado de esquerda, e que contestam, mas numa base puramente ideológica. A população, ela em si... Mas, de qualquer maneira, nos processos de privatização, em Portugal e em outros países, sim, há de facto essa tensão entre os interesses dos empresários nacionais e os interesses dos empresários, qualquer que seja a nacionalidade, que se candidatam a fazer negócios com o Governo. A questão que muitas vezes se coloca é se não há necessidade de dar uma preferência, ou pelo menos uma ajuda qualquer objetiva, aos grupos nacionais, para que de alguma maneira não sejam por esses momentos afastados da economia e possam, apesar de tudo, criar um empresariado cabo-verdiano de que o país necessariamente precisa. O que é que o Governo faz nesse sentido? Não, neste sentido, primeiro é preciso esclarecer que a maior parte das empresas privatizadas não foi para estrangeiros, nem para empresas estrangeiras. As mais importantes foram. Exatamente. As de maior dimensão, eu não diria as de maior dimensão, por acaso coincide, mas sobretudo aquelas que são estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento, algumas delas. E porquê? Sobretudo porque Cabo Verde, esta é a nossa grande limitação, não tem o capital necessário para, por um lado, adquirir estas empresas e, por outro lado,
promover o que é necessário para o seu desenvolvimento. Eu vou citar um simples exemplo. Cabo Verde não seria capaz, com os recursos que tem, mesmo com a poupança nacional, financiar a necessidade que nós temos em termos de desenvolvimento do setor elétrico, que é estratégico para o desenvolvimento dos outros setores. Ou seja, se nós privatizamos uma empresa como a Eletra e ganha uma empresa estrangeira, a EDP, que tem capacidade financeira, capacidade técnica, capacidade de gestão e vem promover o setor elétrico em Cabo Verde e a água, que são essenciais para o desenvolvimento, é evidente que todo o tecido empresarial, a jusante e a montante e que precisa destes setores para se desenvolver, ganha. Mas ainda bem que fala na Eletra, porque é mais uma vez um grupo português que compra a empresa e também não houve propriamente na nossa presença aqui manifestações muito expressivas de hostilidade, mas sempre nos foram dizendo que de portugueses já chega, quer dizer, a presença e o domínio do capital português sobre empresas estratégicas começa a incomodar uma parte da sociedade cabo-verdiana. Mas não uma parte significativa, isto é que é importante, quer dizer, nós não podemos distinguir, nós não poderíamos, digamos assim, virmos a discriminar as empresas portuguesas e os portugueses nos processos de privatização, quer dizer, não tem sentido dizermos que os portugueses não podem candidatar-se. Os concursos são abertos, são internacionais, os portugueses têm feito as melhores ofertas, Cabo Verde ganha com isso, portanto é algo indiscutível, nós não temos problemas com isso, temos uma boa relação com Portugal, é um país muito amigo, liga-nos muitos elementos e, sobretudo, é um parceiro estratégico de Cabo Verde. Muito bem, deixemos as privatizações, falemos da economia geral cabo-verdiana. A economia está a crescer a um padrão relativamente elevado, mas há de reconhecer que começa a haver a certeza de que Cabo Verde está a viver acima das suas possibilidades reais. Eu recordo só 2 ou 3 indicadores, como, por exemplo, digamos, a massa monetária, portanto, o dinheiro em circulação. No ano passado teve praticamente uma explosão, na casa dos 15%. O consumo está a forçar as importações e começa a haver um problema de cobertura orçamental e de algum nascimento de dívida. E no meio disto tudo, aquilo que se nota é que a despesa pública começa a ser um problema. E eu lembro-me que no ano passado Cabo Verde tinha um discurso até de alguma glória, dizendo nós cumprimos os critérios de convergência para aderir à União Europeia. Pois agora já não cumprem. Cumprimos ainda. Na inflação não cumprem, no déficit cumprimos não na inflação associada. 4%, não é? 4% já está fora. Mas está fora, mas vamos lá ver, nós não podemos medir um indicador como a inflação num ano. Mesmo a União Europeia não fará isso, com certeza. Muito bem, mas no essencial, vivem ou não vivem neste momento acima das possibilidades reais da economia? Nós não vivemos, se falar em termos de consumo, não. Quer dizer, nós temos o consumo perfeitamente controlado. Veja que a nossa política de alimentos está ligada diretamente à inflação. Portanto, o que nós fazemos são atualizações salariais na base da inflação esperada, que é corrigida depois no fim do ano em função do resultado efetivo. Nós podemos dizer mesmo que, relativamente ao ano anterior, a inflação projetada e que serviu de base para o aumento dos salários, por exemplo, foi inferior à inflação efetiva. Mas como é que patologiza o crescimento da despesa pública na casa dos 18%, com um crescimento das receitas fiscais e outras na casa dos 4%? Há aqui um diferencial complicado. Note uma coisa, Cabo Verde vive uma situação normal de transição económica, em transição do modelo. O que está a acontecer em Cabo Verde, neste momento, era esperado. Outros países que seguiram um processo idêntico de desenvolvimento conheceram nessa fase, inclusive Portugal. Portanto, o que se passa aqui é um fenómeno do ponto de vista positivo. Não é de descontrole político sobre a economia. Longe disso, antes pelo contrário, veja que, se analisar, por exemplo, como diz, as nossas importações estão a crescer, é um facto, mas se analisar o que é que está a crescer, a chegar finalmente à conclusão de que está a crescer. O déficit é virtuoso. É virtuoso. Está a crescer o equipamento, a importação de tecnologia, está a crescer a importação de matéria-prima, o que significa que nós estamos a passar de um modelo de reciclagem da ajuda à arma, efetivamente, para um modelo de economia produtiva. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, finalmente, e para esta entrevista, parece que se considera que Cabo tem que se custar a um parceiro que garanta o equilíbrio da balança de pagamentos, portanto, no fundo, a sustentabilidade das suas situações, num prazo prolongado, para que a economia ela própria ganhe o músculo. Quem é que pode ser realmente o vosso parceiro? Portugal pode ser esse parceiro. Nós temos a noção exata dessa necessidade. Esta transição tem que ser, digamos, Cabo Verde tem que encontrar um suporte, uma âncora
realizar esta transição, tal como Portugal encontrou a âncora na União Europeia, por exemplo. Cabo Verde tem que saber encontrar uma âncora para fazer esta Portugal já deu sinais de... já deu sinais. Na missão que eu fiz concretamente a Portugal no mês de janeiro, foi este o essencial da nossa proposta para Portugal. Ou seja, a âncora de Cabo Verde tem sido a cooperação internacional. Nós sabemos quais são as tendências da política de desenvolvimento. Não podemos contar com ela como, digamos, como uma segurança neste momento para fazermos a transição que queremos fazer. Logo precisamos de um país amigo ou de países amigos com interesses recíprocos, não é, e complementares, e acreditamos, aliás foi o diagnóstico que nós fizemos já em 91. Oxalá Portugal possa e queira ser esse parceiro para bem da economia cabo-verdiana e para bem das relações entre os dois povos. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado.